vídeo anterior observamos a promessa, as prévias e os participantes do ou no arrebatamento. Agora vamos considerar o lugar do arrebatamento. Onde? Jesus disse que voltaria e nos receberia para si mesmo. Para que onde ele estivesse, nós estejamos também. Isto está em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Temos argumentado que ele acabará por nos levar à casa do Pai, mas Paulo nos diz algo adicional. Ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e se unirão aos vivos para serem arrebatados juntos nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Por que no ar, ou nos ares? Por que não nos leva direto para o céu? Primeiro, isso é consistente com o que o noivo faria quando voltasse para levar sua noiva de volta à casa do Pai. O retorno, ao retornar, o noivo ficava ao lado de fora de sua casa. A noiva então saía para encontrá-lo. Assim também o Senhor deixará a casa do Pai e retornará fora de nossa casa, esta terra. Ele virá para o ar e nós o encontraremos lá. Em seguida, acontecerá o cortejo do ar, ou ali nas nuvens, até a casa do Pai. Mas pode haver mais significado no fato de nos encontrarmos especificamente no ar? Satanás é chamado de príncipe do poder do ar em Efésios capítulo 2, versículo 2. Vamos nos encontrar no território do quartel-general do nosso inimigo sem medo, pois ele se mostrará impotente sobre nós. Ele não poderá tocar em nenhum de nós lá. Graças a Deus, aquele que nos assediou e nos perturbou e nos tentou aqui será incapaz de nos prejudicar por mais tempo. Qual é o objetivo deste grande evento? Jesus declarou duas coisas sobre o propósito do arrebatamento. Uma é receber-vos para mim mesmo. Isso acontece no ar. E a outra, intimamente ligada à primeira, é para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso acontece levando-nos à casa do Pai. Paulo escreve que o propósito é encontrar o Senhor nos ares. E como resultado, estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. O que precisa acontecer, então, para que este propósito seja realizado? A noiva de Cristo é composta por aqueles que estão no céu sem corpos. Lá no céu tem crentes, pessoas salvas. Só está o seu espírito e sua alma. Os seus corpos estão sepultados em algum lugar na terra. Então, a noiva de Cristo é composta por aqueles que estão no céu, sem corpos, os crentes, alma e espírito, mas o próprio Cristo está em um corpo, ele é glorificado em glória. Eles, os salvos, precisam ser reunidos com o corpo, mas corpos de glória. Outra parte da noiva está na terra, em corpos de corrupção. Eles devem ser mudados, que é exatamente o que encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Assim, os crentes que morreram são ressuscitados e transformados, os seus corpos, e os crentes que estão vivos são transformados. O Senhor Jesus transformará este nosso corpo humilde, abatido, à semelhança do seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Imediatamente depois seremos arrebatados, juntamente a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Assim, o propósito do arrebatamento é que Cristo una sua noiva, a igreja, para nos receber para si mesmo para sempre e nos levar para casa para estarmos com Ele.
talvez sua antecipação deste evento seja ainda maior do que a nossa. O pré-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento antes da tribulação, ensina que o arrebatamento acontece antes da tribulação. E que Cristo retorna à Terra 7 anos depois, tendo em foco, aí então, Israel e as nações, para estabelecer seu reino milenar. E é nisto que acreditamos. Várias escrituras apontam para um arrebatamento antes da tribulação. Primeiro, considere os textos que ensinam que a volta de Cristo é iminente. Se ele não voltasse até que o período de 7 anos da tribulação começasse ou terminasse, os textos enfatizando o seu retorno a qualquer momento, ou seja, iminente, parece sem sentido. Alguns argumentam que o período da tribulação já passou ou estamos vivendo agora. Jesus descreveu a tribulação da seguinte forma: porque então haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nunca haverá. Mateus capítulo 24, versículo 21. Esta linguagem implica fortemente que a tribulação ainda não ocorreu. Consideremos alguns dos textos da iminência da sua vinda para o arrebatamento da igreja, algo que vai acontecer antes da tribulação. Profecias não precisam ser cumpridas para o arrebatamento da igreja. A iminência da sua vinda é breve. Em Tito capítulo 2, versículo 13, Paulo diz que estamos aguardando nossa bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 a 8, ele diz: de modo que nenhum dom vos falta, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que também vos confirmará até o fim. Além disso, temos 1 Tessalonicenses capítulo 1, 10, onde nos instrui a esperar por seu Filho do céu, ou seja, o Senhor Jesus, que vem do céu para arrebatar o seu povo. O ensinamento destes e outros textos, como Filipenses capítulo 3, versículo 20, Hebreus capítulo 9, versículo 28, é que esperamos aparecer a qualquer momento para nos levar para estar com Ele. Os textos de iminência são consistentes com uma posição pré-tribulacional do arrebatamento, ou seja, o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Em segundo lugar, há textos que ensinam a isenção da ira divina sobre os salvos da era da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, isso significa que a ira que vem sobre este mundo em juízo, na tribulação, os salvos não vão estar aqui, vão ser arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz que devemos esperar por seu Filho do céu, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou literalmente a ira que há de vir. A ira vindoura parece ser uma referência ao período da tribulação. A natureza da tribulação em si é a ira de Deus. Leia Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Paulo escreveu: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta salvação aqui está relacionada ao nosso corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Se alguns afirmam que parte da tribulação não é a ira de Deus, mas a de Satanás, o argumento não se sustenta, pois somos salvos da ira. E ponto final. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação ou julgamento há para os que estão em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, também é útil aqui, onde Jesus promete: eu os guardarei da hora da provação que vem sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam na terra. Ele não diz: eu vou mantê-los em tribulação, meio à tribulação, mas eu vou mantê-los de ou da tribulação.
É algo bem diferente. Ou seja, ele vai tirar o seu povo antes da chegada da tribulação. O próximo versículo 11 em Apocalipse nos diz exatamente como Cristo realizará isto. Ele disse, eu venho em breve. Somos salvos da ira vindoura, ou seja, o período de 7 anos da tribulação, porque o arrebatamento nos removerá do lugar onde essa ira será derramada, ou seja, aqui na terra. Em terceiro lugar, um arrebatamento pré-tribulacional é consistente com a remoção do limitador que temos registrado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 8. Paulo está escrevendo para abordar a crença errônea entre os tessalonicenses de que o dia do Senhor já havia chegado. Note o versículo 2 deste capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Eles receberam uma carta alegando ter sido escrita por Paulo, o que os levou a abraçar esta falsa visão. Por causa disso, eles ficaram abalados e alarmados. Eles acreditavam que haviam perdido o arrebatamento e iriam suportar os horrores do período da tribulação que está incluído no dia do Senhor. Mas Paulo lhes diz que o dia do Senhor não pode começar até que várias coisas aconteçam primeiro. A apostasia e a revelação do homem da iniquidade deve ocorrer primeiro. Note o versículo 3 desse segundo capítulo de 2 Tessalonicenses. Mas este homem da iniquidade não será revelado até que o que o retém seja removido. Leia com cuidado essas palavras, até que o que o retém seja removido. Dos versículos 6 a 8. Portanto, o dia do Senhor, incluindo o período da tribulação, não pode começar até que essa restrição seja removido. Quem ou o que esse limitador para a manifestação do homem? Quem ou o que é esse limitador para a manifestação do homem do pecado? O que está limitando a manifestação dele? Primeiro, observe que a palavra retém, no versículo 3, no grego, katecho, e significa segurar algo. Em segundo lugar, substantivos neutros e masculinos são usados para se referir a esse restritivo. O versículo 6 diz o que e o versículo 7 diz ele. Terceiro, considere que este freio deve ser removido. Quarto, o limitador deve ser poderoso o suficiente para conter a irrupção do mal sobre o homem que é contra a lei. Só Deus pode deter a irrupção do mal. Eu acredito que isto se refere ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é mencionado nas Escrituras como restringindo o pecado e o mal no mundo. Gênesis capítulo 6, versículo 3, e é que freia a nossa carne como crentes. Gálatas capítulo 5, note os versículos, a partir do versículo 19, ele nos convence do pecado e guerreia contra a carne, restringindo assim a plena erupção do mal em nossas vidas. Mas como Deus pode ser removido, pois Deus é onipresente, falando do Espírito Santo? Acredito que o limitador é o Espírito Santo trabalhando na igreja e por meio dela. Esta é a única visão que explica adequadamente o uso de ambos os gêneros, neutro e masculino, aí neste versículo. Em grego, a palavra pneuma, que é espírito, é neutro. Mas o Espírito Santo também é referido consistentemente nas Escrituras pelo pronome masculino ele, especialmente em João, no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16. A igreja e sua missão de proclamar e retratar o Evangelho é o principal instrumento que o Espírito Santo usa nesta era para conter o mal. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Somos o templo do Espírito Santo, tanto individualmente quanto coletivamente. Mas como o Espírito Santo de Deus pode ser removido? Ele não é
onipresente? É por isso que digo que o limitador é o Espírito Santo na igreja. O evento de 2 Tessalonicenses capítulo 2 parece ser uma reversão do dia de Pentecostes, o que começou a era da igreja. A vinda do Espírito Santo foi o que deu início à era da igreja. O que termina a era da igreja? A remoção do Espírito Santo. Como ele pode ser removido? Será quando, ao remover da terra todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, isto é, todos os que fazem parte da igreja, em um arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, o arrebatamento antes da tribulação. Isso deve acontecer antes do dia do Senhor começar, antes da tribulação. Portanto, o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes formando a igreja, ele vai ser tirado, de certa forma, quando a igreja for tirada daqui. Então, aquilo ou aquele que o retém será tirado, será removido. E então o iníquo, o homem do pecado, há de se manifestar. Paulo está mostrando aos Tessalonicenses que era impossível o dia do Senhor ter chegado, pois a igreja não tinha sido arrebatada. Mais uma vez mostra que a igreja será arrebatada deste mundo antes da tribulação. Portanto, o Senhor Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, cedo venho, eis que cedo venho. A igreja deve responder, ora, vem, Senhor Jesus. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta muito simples, mas que talvez você não vai saber responder com total segurança. Que deve o homem fazer para ser salvo, visto que Deus completou toda a sua obra para salvá-lo? Deus fez toda a sua parte quando seu filho, na cruz, ele disse claramente, está consumado, João capítulo 19, versículo 30. Hoje Deus colocou esta obra concluída diante do homem. Qual é, então, a condição para sermos salvos? Deus levou a cabo a obra da redenção. Como pode o homem agora receber a salvação? Como a redenção pode tornar-se salvação? Como pode a propiciação tornar-se substituição? Como pode o dom de Deus para nós, em seu Filho, ser transmitida a nós no ou através do Espírito Santo? Aqui estamos falando acerca da condição para a salvação. Como Deus pode salvar um pecador como eu e você, pecadores perdidos, com um destino somente, o inferno, o sofrimento para todo sempre? Mas como Deus pode nos salvar? O que devemos fazer de nossa parte antes que o que é da parte de Deus seja transmitido a nós? Será que você saberia responder com firmeza todas essas perguntas? Todos os que leem a Bíblia sabem que a condição para a salvação é a fé. A condição para a salvação que vem de Deus é a fé do pecador. Não há outra condição senão a fé. O homem, por ter caído e ser corrupto por seus pensamentos serem tortuosos e por estar a sua carne na esfera da lei, pensa que deve fazer algo para que seja salvo. Contudo, a Bíblia nos mostra que a única condição para a nossa salvação é a fé. Além da fé, não há outra condição. O Novo Testamento diz-nos claramente, pelo menos 115 vezes, que quando o homem crê, ele é salvo, tem a vida eterna e é justificado. Quando o homem crê, ele tem todas essas coisas. Somando-se a essa 115 vezes, outras 35 vezes, a Bíblia diz que o homem é justificado pela fé, ou torna-se justo por meio da fé. No primeiro caso, temos o verbo crer. No segundo caso, temos o substantivo fé. O verbo crer é usado 115 vezes. Uma vez que o homem crê,
ele é salvo. Você pode conferir um dos muitos versículos em Atos capítulo 16, versículo 31. Uma vez que o homem crê, tem a vida eterna. Também você pode conferir esta verdade em João capítulo 3, versículo 36. Uma vez que o homem crê, ele é justificado. Você pode ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Além desses versículos, existe 35 ocorrências em que o substantivo fé é usado. O homem é salvo mediante a fé. Ele recebe vida eterna pela fé e é justificado mediante a fé. Portanto, em todo o Novo Testamento, pelo menos 150 vezes é dito que o homem é salvo, justificado e tem vida eterna unicamente por meio da fé. Não é uma questão de quem a pessoa seja, do que ela faça ou de que possa fazer. Tudo depende do crer. Tudo depende da fé. Outra questão que merece especial atenção é que em todas essas 150 ocorrências da fé e do crer, nenhuma outra condição é adicionada para que o pecador seja salvo por Deus. Esses versículos não dizem que o homem deve crer e seguir fazer algo para receber a vida eterna. Eles não dizem que o homem deve crer e fazer algo antes que possa ser justificado. Tampouco dizem que o homem deve crer e fazer algo antes que possa ser salvo. A palavra do Senhor menciona a fé de uma maneira clara e definida. Nada além é misturada ou vinculada à condição da fé. Portanto, a Bíblia nos mostra claramente que, do ponto de vista de Deus, não há outra condição para a salvação além de crer. Por quê? Porque o homem já está condenado por Deus. João capítulo 3, versículo 17 e 18 mostram esta verdade. A pessoa, o pecador, ele já está condenado, ele precisa ser salvo. Um dos livros mais lidos e apreciados do Novo Testamento é o Evangelho de João. Se alguém o ler cuidadosamente, verá que João escreveu esse livro com o único propósito de dizer-nos como o homem pode receber vida eterna e ser salvo, e como pode ser libertado da condenação. O Evangelho de João menciona 86 vezes que é por fé somente e por mais nada que o homem recebe a vida eterna. É justificado e não entra em condenação. Portanto, a Bíblia nos mostra clara, adequada e simplesmente que a salvação não é baseada no que o homem é, nem no que ele tem, tampouco no que fazer. Também não é baseada no que ele tem que fazer. A Bíblia nos mostra que quando o homem crê em Cristo, ele recebe. Ele recebe por meio de crer. O Senhor Jesus veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses versículos estão em João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Dissemos que a salvação e a redenção são realizadas por Deus. Mesmo a maneira e o plano para cumpri-las são arranjadas por Deus. Também vimos que a graça é cumprida por Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Temos de lembrar que se do lado de Deus é graça, então do nosso lado deve ser fé para receber esta graça. Se estendo minha mão para dar uma xícara de chá a uma pessoa, ela não pode recebê-la estendendo seus pés? A maneira que os outros utilizam para dar-lhe algo deve ser a mesma que você usa para recebê-lo deles. A maneira de receber deve ser a mesma usada para dar.
Se as pessoas o chamam pelo telefone, então você tem de responder usando o telefone. Se ele escreverem uma carta, você tem de receber a carta. A maneira como algo é recebido deve ser a mesma como foi enviado. De acordo com a Bíblia, graça é o que Deus nos deu por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isto está em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Deus salva o pecador no princípio da graça. Uma vez que esteja no princípio da graça do lado de Deus, então, do nosso lado, está no princípio da fé. A fé e graça são dois princípios inseparáveis. Graça é Deus dando algo a nós. E fé é o nosso receber algo da parte de Deus. Fé nada mais é que receber o que Deus nos deu em espírito. Isso é totalmente independente de obra. Fé não é uma obra realizada pelo pecador para receber a graça de Deus. Somente desta maneira o homem pode receber a graça de Deus. Se recorrermos a quaisquer outros meios, não seremos capazes de receber a graça de Deus. Pelo contrário, vai ser um impedimento para Deus dispensar a sua graça salvadora a este pecador. Embora a Bíblia nos mostre que é pela fé que se recebe a graça de Deus, muitas doutrinas têm surgido como resultado da má interpretação por parte do homem. O homem cria teorias baseadas em seus próprios pensamentos e em sua mente obscurecida. Elas envolvem o que ele deve fazer para que seja salvo. Assim como o homem tem criado ídolos com seu coração tortuoso e os considera deuses, da mesma forma, ele tem estabelecido condições para a salvação com seu coração tortuoso e pensamentos obscurecidos. Por essa razão, devo chamar sua atenção para as diferentes condições que o homem estabeleceu para a salvação e considerar se esses caminhos de salvação são confiáveis ou não. Vamos ver que esses meios que os homens e o homem têm estabelecido está contrário ao que a Bíblia ensina para que o pecador seja salvo e tenha certeza da sua salvação, segurança. Se o homem não vê a vontade de Deus e não compreende sua palavra, ele não perceberá que a condição para a salvação é a fé, como já dissemos no início do vídeo. Contudo, se o homem vê a luz de Deus e compreende a verdade de Deus, ele não será capaz de contrariar o fato do Novo Testamento de que a salvação é mediante a fé. O problema hoje é que, depois de reconhecer a fé como a condição da salvação, ele adiciona algo mais à fé. A controvérsia entre Deus e o homem não é a de crer ou não crer, mas é a de crer com oração, crer com as obras da lei, crer com batismo, ou crer com o testemunho dela, como um pré-requisito para a salvação. E desta maneira e desta forma, as pessoas que agem assim, nunca têm certeza da sua salvação. A palavra de Deus diz-nos que uma vez que creiamos, somos salvos. Porém, o homem hoje acrescenta a palavra com algo mais para a conclusão desta salvação. De acordo com suas mentes obscurecidas, ele proclama que o homem é salvo mediante a fé com alguma coisa. O que iremos considerar não é se alguém pode ser salvo pela fé. Esta questão já está resolvida, pelo menos na Bíblia está resolvida. A questão hoje é se a fé é suficiente ou não. Precisamos adicionar com a fé para que sejamos salvos? Precisamos adicionar alguma coisa à fé para que tenhamos a salvação? A primeira questão
é se o homem é salvo por meio da fé com a guarda da lei. A maneira do homem para a salvação é a fé mais o guardar a lei. Por favor, leia Gálatas capítulo 2, versículo 16 e 17, onde diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. Isto é o que diz esses dois versículos em Gálatas capítulo 2. O livro de Gálatas nos mostra que alguns na Galácia contendiam sobre não ser suficiente o homem ser justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele ainda devia guardar a lei. Eles não estavam dizendo que o homem não devia crer. Eles certamente reconheciam que um homem é justificado em Cristo, mas estavam dizendo que ele ainda precisava guardar a lei. Paulo estava dizendo uma palavra muito dura aqui. Ele estava dizendo que se, enquanto procuramos ser justificado em Cristo, somos achados pecadores, significa que após termos crido no Senhor Jesus, nós ainda não fomos justificados, ainda somos pecadores e ainda devemos guardar a lei para ser salvos. Por exemplo, suponha que eu esteja doente e passe 10 dias sob os cuidados de um médico. Depois disso, porque a doença ainda permanece, tenho de consultar outro médico. Se busco ser justificado em Cristo e ao mesmo tempo tento guardar a lei, significa que ainda sou um pecador e que ainda não fui salvo. Se já não sou pecador, então nunca mais deveria guardar a lei para ser salvo. Se ainda sou pecador, Cristo é ministro do pecado? Paulo perguntava. Se ele não era justificado depois de ter crido no Senhor Jesus, aquilo significava que Cristo era um ministro do pecado. A resposta é: de modo nenhum. No Novo Testamento, Paulo disse de modo nenhum muitas vezes. No grego, essa é uma expressão peculiar. É traduzida na versão King James, Bíblia inglesa, como Deus não permita. É equivalente à expressão, ou dizer a expressão, os céus não permitam. Uma palavra muito forte. Isso significa que até mesmo os céus rejeitariam esta ideia. Não há razão debaixo do sol para que isso suceda. Portanto, está claro que o homem não pode ter fé em Jesus para ser salvo e, ao mesmo tempo, guardar a lei para completar esta salvação ou para assegurar esta salvação. O que Deus declara na Bíblia é que fé no Senhor Jesus é o suficiente para que este pecador seja salvo e tenha certeza disto e descanse eternamente nesta obra que Cristo consumou para lhe salvar. Em Romanos capítulo 3, Paulo fez outra afirmação clara. O versículo 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Essa é uma afirmação conclusiva. Agora, é uma questão de fé. Nada tem a ver com a lei, absolutamente. Para a Bíblia, dar atenção à fé e dar atenção para a Bíblia, dar atenção à fé é dar atenção à graça de Deus. Isso nos mostra que tudo vem pelo receber, pela fé. Alguns gostam de exaltar os homens em sua pregação do Evangelho, mas se conhecemos a Bíblia, veremos que, fora de Deus, o homem é totalmente desesperado. Lembre-se destas duas sentenças. O homem
não é salvo pela lei, tampouco é salvo pela fé com a lei. Este é o primeiro e mais comum engano do homem. O homem mistura a fé com a lei e comete um grave erro. Nunca vai ser salvo desta forma. A compreensão mais frequente da condição da salvação é que a salvação é pela fé e também pelas boas obras. É um pouco diferente de guardar a lei, boas obras. A salvação pela fé é uma doutrina da Bíblia e o homem não pode argumentar contra ela, pois Efésios, capítulo 2, versículo 8, deixa isto muito claro. Contudo, o homem diz que ela é também pelas obras, a salvação. Consideremos algo que... Vamos considerar agora o que a Bíblia diz sobre o assunto. Frequentemente somos brandos e complacentes em nosso falar, mas a Bíblia não é branda no seu falar. Ela é muito precisa, muito clara. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 dizem: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Esses são os dois versículos de Efésios capítulo 2. Aqui ela nos diz, a Bíblia nos diz que a salvação é absolutamente pela graça e mediante a fé. A palavra mediante significa através da fé. É como dizer que a luz elétrica brilha pela eletricidade mediante o fio condutor. É também como dizer que a água da torneira vem do reservatório no departamento de águas e mediante os encanamentos. O homem é salvo pela graça, mas o canal mediante o qual a salvação vem a nós é a fé. O canal não são as obras, mas a fé. É mediante a fé. E nada tem a ver com as boas obras. Não é adicionar à fé as boas obras. É preciso saber que a fé e as boas obras são basicamente opostas entre si. A graça do Senhor Jesus é baseada no amor de Deus. Quando cremos, a graça e o amor fluem para dentro de nós. Como resultado, somos salvos, temos vida eterna e somos justificados. Nada disso é transmitido a nós por meio das boas obras. Você que lê a Bíblia pode perguntar: por que então Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz que devemos desenvolver nossa salvação? A palavra desenvolver na língua original grega carrega o significado de para fora. Esse é o significado de desenvolver. Significa para fora. Devemos operar para fora nossa salvação em temor e tremor. A palavra ou o versículo que Paulo, as palavras de Paulo, ele parou aqui neste versículo que eu acabei de citar. Se tivesse parado aqui, não saberíamos o que ele quis dizer. O que se segue é o versículo 13, que diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Uma vez que Deus operou em você, agora você o desenvolve. Se Deus não operou em nós, não temos como operar para fora. Desde que Deus tem operado em nós, podemos operar para fora, manifestar aquilo que Deus já operou dentro de nós. Deus já nos salvou interiormente e nos deu vida. Agora, não há outra maneira exceto deixá-lo vir para fora. Deus não quer que trabalhemos para sermos salvos. Ele quer que operemos para fora aquilo que já recebemos pela fé. Portanto, essa não é uma questão de salvação ou perdição, vida eterna ou morte eterna. Essa é uma questão de se alguém recebeu ou não recompensa. Esta é uma questão de que se alguém recebe ou não recompensa após a sua salvação. As obras que esta pessoa está fazendo agora são obras de uma pessoa já salva. Deus já operou em você, levando-o a querer
e realizar pelo seu bom prazer. Portanto, você tem de desenvolvê-la. Esta é a condição adequada de um cristão. Em outras palavras, esta é a nossa obra após a salvação. Se um homem ainda não é salvo, ele não pode desenvolver sua salvação. Se um homem não tem vida, ele não pode expressá-la. Somente após o homem ter sido salvo, ele pode desenvolver sua salvação. Portanto, vê-se que não existe tal coisa como ser salvo por meio de boas obras. Boas obras são após a salvação. Meu amigo, você deve ver que a salvação não vem de você mesmo. Deve perceber de coração que tudo é proveniente do Senhor Jesus. A fé não é uma virtude. Fé é simplesmente receber o que Deus tem oferecido gratuitamente. A fé não é uma virtude. Fé é apenas permitir que o Senhor nos salve. É como uma pessoa que cai no mar. Quando alguém chega para salvá-la, atirando-lhe uma rede, ela não tem de fazer nada. Desde que não pule para fora da rede, está bem. Tudo foi feito pelo Senhor Jesus. E quando Ele salva, esta salvação é eterna. Ele disse, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. João capítulo 10, versículo 28. Antes de falarmos sobre o significado do arrependimento na Bíblia e sua relação com a fé e salvação, devemos primeiramente esclarecer algumas coisas sobre o arrependimento. Como nos arrependemos? Quando ouvimos os pregadores falando-nos da maldade e da repugnância do pecado e da redenção do Senhor Jesus, desejamos arrepender-nos e crer no Senhor Jesus como nosso Salvador. Não estávamos sentados em um canto falando a nós mesmos o quão corruptos éramos, o quão pecadores éramos. Mesmo que tivéssemos de repetir isso várias vezes, essa fala não nos faria sentir que éramos pecadores. Você sentiria que está errado simplesmente por falar sobre isto? Por falar que você está errado, você vai se sentir errado? Ninguém entre nós se arrepende desta maneira. A primeira vez que ouvimos o Evangelho, opusemos-nos e criticamos. Não desejamos aceitá-lo. Se quiséssemos argumentar, poderíamos colocar muitos argumentos contra esta verdade que Deus nos condena por causa que somos pecadores. Estamos destituídos da sua glória, mas não a recebemos isso tão facilmente. No dia em que fomos salvos, o Evangelho que nos foi pregado pôde não ter sido tão prevalecente. Mas, enquanto estávamos lá, ou depois que voltamos do trabalho, ou enquanto estávamos andando na rua ou lendo um livro, estávamos condenados. Espontaneamente, nos arrependemos e então fomos salvos. Esse espontaneamente é de uma maneira consciente. Fomos nós mesmos que nos arrependemos, ninguém nos forçou, nem nos lembrou ou nos pressionou para nos arrependermos. Foi Deus quem nos deu arrependimento e fomos nós que dissemos, eu me arrependo. Portanto, isso é obra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o arrependimento é dado por Deus. Em Atos capítulo 11, depois que Pedro pregou o evangelho na casa de Cornélio, os irmãos judeus o reprovaram por ir à casa de um gentil. Pedro, então, relatou-lhes como pregou o evangelho para Cornélio, o gentil, e todos aqueles gentios que estavam na casa dele. O versículo 18 diz, aí em Atos dos Apóstolos, neste capítulo, ele diz o seguinte, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
Perceba que Deus deu aos gentios arrependimento para a vida. Portanto, vemos que arrependimento é parte da graça de Deus e parte integrante da salvação de Deus. É algo feito por Deus. Por um lado, o homem não é salvo por meio do arrependimento, mas pela fé. Essa é a verdade mostrada a nós pelo Evangelho de João e pelas epístolas de Romanos e Gálatas. Não podemos equivocar-nos a este respeito. Mas, por outro lado, sem arrependimento, um homem não pode crer. Então, em nossa pregação, muitas vezes falamos às pessoas para se arrependerem. E é uma verdade. Isso não significa que só o arrependimento nos salvará. Pelo contrário, significa que o arrependimento produzirá fé. Se um homem não se arrepender, não será capaz de crer. A verdade de Deus vem para convencer o pecador que ele está perdido, totalmente arruinado e que existe a necessidade desta operação de Deus nele para o arrependimento dos seus pecados. Mas arrependimento não é obras. Não é uma obra que ele faz. A Bíblia diz que o arrependimento é dado por Deus. Deus nos fala para nos arrependermos. Não é que sentamos em um canto pensando que devemos arrepender-nos, que temos de odiar nossos pecados e julgar-nos. Temos de perceber que ninguém pode fazer isso. Sinto dizer que ninguém em todo o mundo consegue fazer isto. Mesmo se alguém fosse capaz de fazer isto, não teria nenhum valor. Arrependimento é um dom de Deus. Mesmo nos evangelhos, quando o Senhor Jesus veio para pregar o evangelho, ele não somente pregou o perdão, mas também pregou o arrependimento. Lucas capítulo 13, ele disse: se não se arrepender, todos de igual modo perecereis. Ele é o único que nos capacita a arrepender-nos. Os que se arrependem são os cristãos e os salvos. Se você que me ouve, ou melhor dizendo, talvez vocês que me ouvem, se não foram salvos e não sabem como receber a graça de Deus, temos de dizer que Deus deseja dar-lhes graça. Ele deseja dar-lhes arrependimento. Ele os está conduzindo à salvação por meio do arrependimento. Finalmente, existe um versículo que mostra-nos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A última parte de Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, esta salvação que Deus oferece é uma obra de Deus no pecador, na alma do pecador, no coração do pecador. E o pecador deve ouvir o Evangelho, deve ler a palavra de Deus. Mas isto também não é suficiente. Estas são informações que ajudam o pecador a saber como ele ser salvo. Porque a pessoa, às vezes, confia muito, até mesmo na sua Bíblia. Ele guarda a sua Bíblia com tanto carinho e acha que este livro, sem dúvida, santo, é a palavra de Deus, mas ela não salva o pecador. Quem salva o pecador é o que a Bíblia aponta. A Bíblia aponta uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo disse uma certa vez: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, muito bom, mas não para aí. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou ele com um propósito. Crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu termino esse vídeo deixando esse assunto em suas mãos. Para você ser salvo, é um ato de fé em Cristo. Porque nele, foi ele que morreu por nós. Foi ele que derramou seu sangue. Foi ele que entregou a sua vida santa. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
para você ter os benefícios da salvação, que livra você do inferno e garante a sua entrada no céu, você tem que receber esta pessoa. Pois debaixo do céu, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.